Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui fazendo um vídeo para a disciplina B310, Ciências do Ambiente. Nosso trabalho é sobre o destino, o gerenciamento e o trânsito do lixo, mais precisamente o lixo eletrônico na Unicamp. Estamos aqui no SEMEC, vamos aqui falar com o Sidney, ele que é o facilitador do gerenciamento dos resíduos aqui que responde pelo SEMEC. Boa tarde, Sidney. Boa tarde. Bom, vamos aí então à primeira pergunta. Sidney, eu queria que você respondesse quais são as funções do SEMEC. Bom, Daniel, o SEMEC ele é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário e a função dele é atuar como órgão de suporte técnico nas políticas de manutenção da universidade, prestando suporte desde a aquisição até a disponibilização desse equipamento. Tá? No caso, a abordagem da pesquisa na destinação final dos resíduos eletrônicos. Ok. Próxima pergunta. Para chegar ao SEMEC, o bem obrigatoriamente deve passar anteriormente pelo setor de bens disponíveis ou não necessariamente? Não necessariamente com relação à disponibilização de bens inservíveis ou sucateados. Cada unidade da universidade tem a sua autonomia de gestão. Então, ela pode escolher em que momento ela gostaria que o SEMEC fizesse essa avaliação desse equipamento para a sua posterior disponibilização. E desta forma, o equipamento, juntamente com o parecer SEMEC, são encaminhados à área de registro de controles contábeis da universidade, o responsável pela gestão dos bens patrimoniais. Ok. Sidney, sobre esse trânsito do equipamento, vocês trabalham com ficha de serviço, né? Ordem de serviço. Você poderia me mostrar uma ordem de serviço que liga vocês ao DGA? Tá. Posso sim. Por ser um órgão da universidade, prestador de serviço para a universidade, o SEMEC necessita que todo equipamento que adentre aqui no SEMEC para manutenção, ele possua um cadastramento. Tá? Convencionamos dizer por PI, tá? Que é a identificação desse bem da universidade. Então, nesse modelo de ficha de atendimento de serviço, que chamamos de ordem de serviço, constam o número do PI do equipamento e o número da solicitação. Essa é a ligação que existe entre o serviço que o SEMEC faz com o bem patrimonial da Unicamp. E através deste patrimônio e deste número de ordem de serviço que é gerenciado todo o atendimento que o SEMEC presta às unidades de ensino e pesquisa. Ok. Bom, Sidney, qual que é a taxa anual de bens inativos que adentram o SEMEC? Olha, Daniel, em estimativa, em média, 4,43% aproximado é o número de equipamentos que são avaliados pelo SEMEC e que são devolvidos à unidade sem a possibilidade de reparo, onde não é viável técnica ou economicamente o reparo desse equipamento. Desta forma, eles são encaminhados via unidade à área de controle de bens para sua disponibilização. Ok. E quais as faculdades que mais emitem bens para o SEMEC? Faculdades ou instituto? Olha, são todas as unidades de ensino e pesquisa que utilizam o serviço SEMEC, mas como destaque, ou as três primeiras que eu poderia colocar para você, num levantamento no período de 2006 até hoje, teríamos como destaque o HC, que é uma das maiores unidades, tá? FCM e o Hemocentro. E agora, dos equipamentos que foram emitidos de parecer de disponibilização sem o reparo, destacaríamos impressoras, monitores de vídeo, scan e projetor de mídia. Tá? Ou seja, os equipamentos de eletroeletrônica, de informática, eles compõem o grupo dos equipamentos que mais são disponibilizados sem reparo. Ok. Certo, vamos à próxima pergunta. Sidney, quais são os eletrônicos mais complexos que adentram aqui o SEMEC? Bom, Daniel, pelo fato do SEMEC ser um centro de suporte às atividades de ensino e pesquisa de toda a universidade, o número de equipamentos que adentram no SEMEC é muito variado. Tá? Então é um volume muito grande de equipamento e de famílias muito distintas. Poderia citar para você equipamentos de aquisição de imagem para análise biológica, né? Poderia citar para você um espectrofotômetro,
servidores de grande porte da universidade, como exemplos de equipamentos eletroeletrônicos, né? Ok. Agora vamos falar um pouquinho sobre o programa de gerenciamento de resíduos perigosos que a faculdade aí ofereceu às suas instituições aqui, certo? A pergunta é a seguinte: após os resultados obtidos pelo programa de gerenciamento de resíduos perigosos do SEMEC, como você avalia a atuação do sistema de gestão ambiental para a Unicamp? Muito positiva. Essa ação da universidade, através da CGU, buscou nivelar o conhecimento das unidades e adequá-las, né, prepará-las através do conhecimento para que cada unidade apresentasse o seu plano de gerenciamento e tivesse condições de conduzir ele ao longo dos períodos, né? Para o SEMEC foi muito importante participar desse evento e implementar o seu plano de gerenciamento de resíduos, né? Porque foi algo que trouxe outros benefícios, não só a gestão de resíduos, mas em determinadas situações e rotinas melhorou o nosso processo, né, de manutenção e de suporte técnico. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o selo socioambiental? Sim. O selo socioambiental, ele é uma ferramenta que, no caso do Estado de São Paulo, é aplicável, está em vigor e ele está associado aos processos de aquisição que devem ser realizados pelos órgãos públicos, né, os órgãos estaduais. Ele está vinculado à BEC, a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, e ele é um indicador de que determinado produto, serviço ou material atende aos critérios, aos quesitos socioambientais, dentre eles economia no uso de recursos naturais, eficiência energética, durabilidade do equipamento, garantia. Então, uma vez atendidos esses quesitos, esses critérios, aquele determinado produto ou serviço poderá ser rotulado com o selo verde, o selo socioambiental. Sidney, eu gostaria de saber se o SEMEC ele tem alguma parceria com alguma instituição aqui da própria faculdade com relação a esse gerenciamento de resíduos eletrônicos. Sim, temos. Através de um contrato de parceria para a gestão de processos, o SEMEC, juntamente com a DGA e a CETIC, estabeleceram um contrato, um projeto para reciclagem e reutilização de computadores inservíveis ou obsoletos da universidade. Esse projeto visava buscar uma maior eficiência, tá, na destinação final desses bens, tá, podendo distingui-los, separá-los, os itens que poderiam ser reutilizados através de uma atualização tecnológica do equipamento, daqueles que poderiam ser descartados, tá, após a avaliação técnica do SEMEC como bens sucateados. Dando seguimento à entrevista, vamos para a última pergunta. Sidney, quais são as suas sugestões para o melhor gerenciamento acerca do destino e tramitação do lixo eletrônico aqui na Unicamp? Bom, Daniel, para a gestão dos resíduos eletrônicos na universidade, uma das sugestões seria a atuação no ingresso dos equipamentos na universidade. Nesse sentido, a existência de uma comissão interna de compra sustentável da Unicamp seria determinante para atingir esse objetivo, tá? Ela seria esse facilitador e esse orientador, o qual estabeleceria os requisitos e as orientações para a compra de produtos socioambientais, tá? Eletroeletrônicos. Dando seguimento à entrevista. Como ação prática dessa atuação do SEMEC, eu poderia apresentar para vocês a disponibilização para a universidade de produtos, em especial os de informática,
que já atendem aos quesitos socioambientais estabelecidos na BEC, mas que porém não tem esse selo socioambiental. Esses equipamentos estão disponíveis na página de serviços do SEMEC, tá? Na opção cotação de equipamentos. Nessa janela você terá a disposição de escolha dos produtos de informática, tá? Microcomputadores, servidores, notebook, impressoras. Como exemplo, temos o descritivo de um dos produtos avaliados, tá? O qual apresenta como critério socioambiental 3 anos de garantia, tá? E o atendimento de uma norma internacional, a qual determina e atesta que esse produto é livre de metais pesados na sua composição. Para fechar a entrevista, eu queria agradecer a disponibilidade e a atenção aqui que o Sidney teve para responder as nossas perguntas. Muito obrigado, Sidney. De nada, Daniel. Foi um prazer.